Oi, gente, a paz do Senhor para todos vocês. Olha a gente aqui mais uma vez em mais um episódio do nosso podcast Leão do Norte. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Como sempre eu digo, né, é muito bom estar aqui com vocês. É muito bom poder compartilhar da palavra do Senhor. Hoje nós estamos aqui com mais uma convidada. Além da convidada, eu fiquei um pouco incomodada, gente, de não mencionar que eu não tô só com uma convidada. Eu também tenho alguém aqui nos bastidores que eu nunca falo. Mas assim, para que tudo isso aconteça, tem alguém aqui atrás das câmeras que... Vocês já sabem quem, porque eu já vi aqui pro nosso podcast também, a pastora Jéssica tá aí auxiliando em tudo para que tudo funcione. Então nós somos 3 aqui nessa sala hoje, nessa gravação desse podcast. E é tudo realmente para a honra e glória do Senhor que nós estamos fazendo, né? E hoje eu tô aqui com uma pessoa também muito especial. Mas assim, gente, de fato, todas as pessoas que eu trago aqui são especiais porque são pessoas que convivem comigo, são irmãos em Cristo. E é a alegria, assim, que eu tenho, né, de poder conviver com essas pessoas e o presente que Deus me deu na Noruega. Porque como, né, muitos aqui, talvez você que viva no Brasil não saiba, mas a gente não tem família, né? Então, poder ter amigos mais chegados que irmãos, a gente não tem, assim, realmente preço. Então, todas as pessoas que eu trago aqui são pessoas que são irmãos em Cristo para mim, pessoas muito especiais. Então, é isso. Hoje eu tô aqui. Olha, eu com uma, aqui. com uma irmã. Essa aqui, gente, eu posso ver que é irmã mesmo, viu? Porque quase de sangue. Só faltou a gente estar na mesma... Quase o mesmo tamanho, gente. Então, né? Quase o mesmo dia de aniversário, assim. Exatamente. Mas eu tô aqui com Paulinha, uma queridona, uma amiga em Cristo, mas uma amiga também de... Meu Deus, assim, acho que já perdi as contas. 13 anos. 13 anos de amizade. 13 anos. 13 anos de amizade, gente, que eu conheço Paulinha. Nos conhecemos na Noruega. Então as pessoas perguntam, vocês se conheceram no Brasil? Você conheceu no Brasil? Eu falei, não, a gente se conheceu na Noruega. Verdade. E aqui tá a Paulinha. Paulinha, dê aí, se apresente. Eu acho que eu posso te apresentar, mas assim, né? Melhor, vou te dar essa... Amém. Meu nome é Paula, sou filho de Deus. Glória a Deus, eu já chego assim. A minha pastora, de vez em quando, ela diz que ela gosta de falar comigo sobre identidade, porque aonde eu chego, eu já vou dizendo que eu sou filha. Então, sou filha do papai. Glória, isso aí. Sou mãe da Sara, da Beatriz, casada com Thomas, também há 13 anos. Quase né? Moro aqui na Noruega desde 2012 e vim para essa nação com um plano, e quando cheguei aqui, papai mudou todas as coisas. Glória a Deus que o Senhor, Ele muda, né, todas as coisas. E foi aqui na Noruega, né, que eu descobri quem de fato eu sou do Senhor. E eu sou grata a Deus por isso. Amém. Eu vou já começar a puxar os ganchos do que ela já trouxe aqui pra gente, né? Qual eram os planos da Ana Paula, né? Da Ana Paula de vir pra Noruega? Meus planos, assim, na verdade, o meu esposo, ele tinha a possibilidade de trabalhar no Brasil, numa multinacional em São Paulo, mas ele achou que aprender português, pastor, era muito difícil, então norueguês era mais fácil. Aí ele falou, então você vem pra cá, pra Noruega, e vai ser mais fácil. Eu digo, tá, mas assim... Para mim não foi um grande problema, porque eu tenho uma irmã que mora na Suécia, então eu já conheci um pouco a Escandinávia, já conheci um pouco sobre a cultura, sobre a língua, então não foi tão difícil. Mas a intenção de vir para a Noruega, primeiro o casamento, né, o coração, e depois o grande sonho de estudar, de ter uma carreira aqui na Noruega, coisa que eu não tive oportunidade no Brasil. Mas o meu pensamento, meus planos era família e profissão. Era esse os meus planos. Então, mesmo no Brasil, tu já pensava um dia em morar na Europa? Sempre pensei em morar fora do Brasil. Para mim, o Brasil era uma caixinha muito pequena. É mesmo? Tanto que eu comecei a aprender a inglês, eu acho que eu estava com uns 19, 20 anos. Já comecei a aprender inglês no Brasil. Gente, vocês nem sabem, mas eu desse tamanho. Eu fiz o curso de comissária. Desse tamanho, você não vê na câmera o tamanho da menina. Todos diziam assim, você não vai ser aceita nas empresas, e piriri, pororó. Só que assim, sabe aquela história que quando alguém diz pra você assim, você não vai, aí me dá um gás e eu vou? Sim. Pronto, aí eu fui. E eu fui bem. E aí fiz o curso, passei na ANAC em Recife, ganhei minha carteira. Gente, eu tinha uma carteira de comissário. Olha. Mas, enfim, esse também era um plano, né? Que essa era uma oportunidade, talvez, de
eu sair do Brasil, viajar o mundo, conhecer novas pessoas, idiomas, enfim. Mas aí quando eu tive a oportunidade de entrar no negócio, eu estava na Suécia, cuidando dos gêmeos da minha irmã, e eu tive que cancelar a entrevista. O homem faz plano, mas a última palavra é do Senhor. Eu não sabia disso na época, eu não li a Bíblia. Sim. Eu era católica, apostólica roxa, romana, né? E aí, assim, só sabia o que estava no jornalzinho do domingo. Então, ninguém me contou sobre isso aí. Interessante, Paulinha, tu falar sobre isso, porque hoje, né, conhecendo o que eu te conheço, tudo, né, o processo que tu tem vivido com Deus, tu terminou uma faculdade, né, de 4 anos. 3,5 para mim. 3,5 na Noruega. E tu finalizou o curso dizendo assim, eu só finalizei por obediência. É verdade. Olha como Deus muda, né, assim, o nosso coração, porque tu tá falando que os teus planos desde o início sempre foi, né, vir para outro lugar, para te poder estudar, se profissionalizar, enfim, poder crescer, né, como ser humano. E aí, depois de ter conhecido, conta pra gente como foi isso. Depois de ter conhecido o Senhor, ter, né, entendido o chamado, o que de fato importa, não que um curso superior não importe, né, mas o que mudou? Porque, como tu disse, no início, teus planos eram um, e finalizou o curso dizendo... Por obediência. Por obediência. O que mudou nesse processo de 13 anos, né? Porque era 13 anos atrás que tu pensava dessa forma, e aí agora terminou no passado? Já tem 2 anos? 2022. Então, temos 3 anos que terminou. O que foi que mudou, então, nesses 10 anos? Na verdade, quando eu vim para Cristo, mudou tudo. Né? Então, assim, quando você vem para Cristo, você conhece quem você é verdadeiramente nele. E aí você sabe quem você é, para que você veio, o que é que você está fazendo aqui, né? E aí, nesse processo, né, eu falei sim para Jesus na casa da pastora Adriana, fizeram uma emboscada boa. No aniversário dela, a minha intenção era ir lá comemorar o aniversário, mas, gente, aniversário que terminou de meia-noite. Aniversário de crente já sabe como é, gente. E aí olha, aniversário de crente tem que ter confissão de, né, confissão de pecado. De pecado, mas também confessar Jesus como Senhor e Salvador, tem que estar arrependido, tem que ter oração, tem tudo, tem vigília. Tem vigília, exatamente. Então, foi o meu primeiro xaramamaia, né, foi na casa aí da pastora Adriana, quando eu verdadeiramente falei sim para o Senhor, mesmo com dúvida, mas o Senhor é tão bom que Ele pega na nossa mão e diz assim, filha, sou eu, não tenha medo, né? E aí pronto, eu me derreti completamente apaixonada por Jesus. E a partir desse dia, pastora Adriana, tudo eu fui colocando aos pés do Senhor. O Senhor, é aqui que eu vou, é para ali que eu vou. Porque antes o meu pensamento era, eu posso, eu tenho, eu consigo, só depende de mim, não depende de mais ninguém, porque eu sou responsável, porque eu consigo fazer e nada pode me parar. Então a atitude tem que ser minha. Nunca sobre o outro, né? E aí, o Senhor veio para desconstruir isso em mim. E o Senhor desconstruiu, na verdade, é uma mentalidade de escravo. Porque quando você tem essa mentalidade de achar que é você quem pode, é você quem faz isso e aquilo, você acaba se voltando para você mesmo. E você voltando para você mesmo, ou você coloca você no pedestal, e você começa a idolatrar você mesmo, e aí você acaba virando escravo de você mesmo. Escravo do seu egoísmo, escravo da sua visão não de Deus, né? Sim. E aí o Senhor vem para desconstruir tudo isso e dizer, filha, não é nada disso. Primeiro, eu quero te ensinar quem você é. E eu quero me apresentar a você. Aí pronto, minha gente, eu choro todo dia até hoje. Jesus, ele se apresentou para mim de uma forma tão linda, tão linda, tão linda, que não tem como estar na presença do Senhor e não chorar. E aí o Senhor foi desconstruindo essa mulher que gostava de fazer, de acontecer, disso e daquilo, sem esperar por ninguém, viu? Eu amo embora. Quem quiser, vem atrás, né? E o Senhor, não, filha, espera, aguarda. E o Senhor foi desconstruindo isso em mim e me levando a um lugar de confiança nele, me levando a um lugar de
obediência, coisa que eu não tinha. Porque como eu tive problemas, né, na minha paternidade, acredito que muitos de vocês que estão ouvindo a gente agora, né, por algum momento teve problema com a paternidade, e a paternidade que nós temos, problemas na paternidade que nós temos com o nosso pai biológico, reflete diretamente na nossa filiação e no nosso relacionamento com o Senhor. E isso para mim foi difícil, né? De realmente obedecer, confiar, esperar, se submeter, porque eu sou dona do meu nariz, ou logo a autoridade sou eu. Aí o Senhor, filha, vem aqui que eu vou te ensinar o que é ser autoridade. E o Senhor ministrou muito na minha vida sobre isso. E também como honrar o pai, que eu não honrava, como honrar a nossa liderança na igreja, ou o meu professor, ou quem quer que seja que estivesse numa hierarquia, né, maior do que o lugar que eu estava. O Senhor foi me ensinando, filha, é esse lugar de honra e é esse lugar de obediência que você vai crescer. Isso que estou falando reflete muito, realmente, o que a falta da paternidade faz na vida de um ser humano, né? Porque, como você disse, você se via na necessidade de ter que você fazer, você correr atrás, você buscar, tudo dependia muito de você. E isso, de fato, é uma falta, né, de uma identidade, uma paternidade, porque a gente sabe que o pai, ele vem muito na vida a imagem do pai, né, na vida de um filho, é muito para dar destino, segurança, limites. E quando não há essa presença paterna, é justamente tudo que falta na vida, né, de um ser humano. Como tu tá falando, né, eu tinha que fazer tudo, né, porque eu não achava que Deus podia fazer. E sabe de uma coisa, pastora? Não era só a questão de dizer assim, porque eu tinha falta e eu tinha que correr atrás e não tinha outra pessoa. E o Senhor me mostrou também que grande parte das minhas atitudes em relação a isso era orgulho. A necessidade de mostrar para os outros que eu posso. Era isso que eu ia te perguntar, porque sempre há uma necessidade, né? Porque a gente não age de determinada forma por agir. Sempre há uma necessidade, sempre há uma falta dentro de nós. Então, para ti, tu reconhece que era muita questão do orgulho, essa necessidade de aprovação, de depender da aprovação das pessoas para elas te reconhecimento, né, também. Sim. E eu lembro nitidamente, né, quando a gente estava no antigo local, que a gente estava no louvor, na adoração, era a oração, inclusive, né? E o Senhor falou fortemente comigo, hoje eu estou quebrando o espírito de rejeição na tua vida. Eu não sabia que eu tinha espírito de rejeição. E aí a pastora falou assim, quem aqui na igreja quiser dar um testemunho, né, do que o Senhor fez durante essa oração que a gente fez antes de começar a palavra, pode vir aqui em cima. Eu corri lá. Pastora, o Senhor me libertou agora do espírito de rejeição que nem eu sabia que eu tinha. Que estava justamente escondido atrás do orgulho e escondido atrás dessa questão de eu preciso mostrar que eu sou capaz, que eu posso e que eu consigo, por uma necessidade de aprovação. E quem tem necessidade de aprovação, pode ir atrás. Tem uma cebolinha lá, para tirar o orgulho. Uma casquinha por dia. Eu estou tirando até hoje, viu, gente? Ou coisa difícil. Mas Deus trabalha. Mas que tema interessante tu trazer pra gente, né? Porque hoje, muitas mulheres estão vivendo essa realidade, né? Onde elas estão buscando, não só através de um curso superior, mas de outras formas também, se sentirem aceitas. A palavra é essa. Reconhecidas pelas pessoas. E aí não entende que o homem em si ele não pode curar aquilo que só Deus realmente pode fazer, né? E como tu tá contando o teu testemunho, foi Deus quem fez esse processo de cura. E aí algo que era tão importante para ti, que era o estudo, né? Se preparar para o mercado e ter um reconhecimento, depois de anos, se tornou algo tão... Eu lembro, gente, exatamente quando ela chegou para mim e falou assim, e aí, Paulo, terminou, glória a Deus, muito feliz, celebrando junto com ela, falou assim, terminei, mas para mim não significa nada. Porque eu só terminei por obediência. Eu fiquei assim, uau, porque é o amor pelo Senhor realmente, de desejar obedecer a palavra dele. E não só isso, mas também de estar submetida, né? Entendendo que para Deus isso não é nada. Não. E sabe de uma coisa? Nesse tempo, né, onde eu comecei a fazer a faculdade aqui na Noruega, claro que a gente tem que se preparar, tem que aprender o idioma, não só inglês como norueguês também.
E eu engravidei de gêmeos, né? É. Então, assim, papai disse, olha, eu tenho uma bênção para você dobrada. E como eu falei no início aqui, eu sou mãe da Sara e da Beatriz, e foi nesse tempo que eu estava me preparando para entrar na universidade. E quando eu recebi, né, a carta da universidade que eu tinha conseguido entrar, eu estava com 8 meses de gravidez. E aí eu peguei aquela carta, gente, fui pro meu quarto e só fui chorar. Já tô com vontade de chorar aqui, ó. Porque eu lembro como hoje, que eu peguei aquela carta e eu falei, Jesus está aqui. O Senhor me deu. O Senhor me deu, mas para mim não faz diferença nenhuma se o Senhor não for comigo. Se o Senhor não for comigo para essa universidade, para esse lugar, eu prefiro que o Senhor feche a porta. Olha a transformação aí. E o Senhor disse, vai filha, foi eu que abri a porta. Uau. E por causa disso eu vou te dar 1 ano para você ficar em casa, cuidar das suas filhas, viver a maternidade, porque isso é um presente que eu estou te dando. Eu não pedi 2 não, gente, eu pedi 1, mas papai me deu 2, né? E aí ele disse, é um presente que eu estou te dando. E quando eu entrei na universidade, eu entrei lá e já foi outro processo, onde o Senhor também começou a desconstruir em mim muitas coisas. A comparação, por exemplo. Ah, Senhor, porque eu não consigo tirar notas tão altas como as norueguesas, isso e aquilo. E o Senhor falava para mim, filha, mas o teu chamado não é o delas. Quantas vezes a gente não se compara com as outras pessoas? A gente está no mesmo barco, mas a gente ainda fica se comparando com as pessoas que estão no mesmo barco. Né? E o Senhor disse, não, filha, o teu propósito não é o dela. Eu tenho algo com ela e tenho algo com você. Então se concentra no teu. Né? E, gente, cada vez, praticamente quase todo dia, eu levava uma cajadada do Espírito Santo para aprender. Mas foi uma caminhada com o Senhor. Sem Ele eu não tinha conseguido. O que é legal falando sobre, né, a faculdade é que Deus ele não ignorou o teu sonho. Não. O sonho, por mais que hoje ou depois, né, do teu processo de conversão, já não estava na mesma escala de prioridades, ou já não tinha o mesmo valor para você, ainda assim Deus ele não deixou o teu sonho de lado e falou, não, filha, agora tu vai viver os meus sonhos. Pelo contrário, ele ainda realizou esse sonho, né? Então é importante a gente falar isso para as pessoas, porque as pessoas às vezes podem, né, pensar assim, eu tô me identificando com o testemunho da Paula e tô, né, agora eu tô entendendo que eu tô buscando isso para, né, receber o reconhecimento das pessoas ou a aprovação, porque eu tenho ainda uma dor dentro do meu coração, uma falta que precisa ser tratada, então eu vou desistir disso. Eu acho que não é esse o caminho, né? Mas é colocar diante. Eu não sei se foi isso como tu falou nessa oração no banheiro, né? Quando você recebeu a aprovação para entrar na faculdade, mas você foi para os pés do Senhor e falou, Senhor, e agora? Porque você estava, né, gerando um outro projeto do Senhor. 2. Que era, 2, que era a maternidade. Também aí, gente, outro testemunho. Podcast. Mas depois pode dar uma pincelada sobre isso. Sim. Mas aí tu foi e colocou diante do Senhor isso, né? E falou, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Olha só a diferença da Paula, né, de 2000. Passava por cima de todo mundo. Exato. E agora, você indo aos pés do Senhor, falou, Senhor, e agora? Eu entro, eu faço ou eu não faço? Olha a transformação que você passou no Senhor. E o Senhor, eu acho que é isso que agrada a Ele, sabe? A gente entregar para Ele aquilo que a gente mais deseja. Porque muitas vezes a gente fala muito sobre isso aqui na igreja, né? Da gente não idolatrar, né, os nossos filhos, as bênçãos do Senhor. E o Senhor ele guarda muitas vezes o nosso coração por isso. Às vezes ele não nos dá determinadas coisas porque ele sabe que se ele der, ele nos pede. E o que você fez, só fez assim demonstrar para o Senhor, Senhor, isso aqui para mim não é tão importante quanto ter a tua presença. Então, se o Senhor não for comigo, como Moisés falou, né? Se o Senhor Se a não tua for... presença não for, eu não saio daqui. Então, isso está revelando o teu coração, que você, de fato, eu amo o Senhor, eu quero estar com o Senhor. Se for para fazer faculdade, que seja para estar contigo. Se for para me cuidar dos meus filhos, que seja para, né? Que o Senhor me ajude nesse cuidado. Que se for para me casar, que seja, sabe? Tudo para glorificar o teu nome. Meu Deus, isso é um testemunho tão grande. E para vocês que estão nos ouvindo, pega esse testemunho aí, né? E que se você está se identificando, na verdade, com isso, coloca aos pés do Senhor, mas não precisa abrir mão daquilo. Só se o Senhor te pedir, porque pode acontecer, né? Do Senhor pedir. Mas se o Senhor não pedir, te liberar, vai e faça. Mas aceite passar pelo processo. Porque foi isso que tu fez, né? Verdade. Tu
passou pelo processo. É. E aí foi curada. Ô, glória, estou sendo curada até hoje. Mas com Jesus é assim, gente. Toda nova estação é um novo processo com Ele. E aí o Senhor, Ele faz a gente olhar para dentro de nós mesmos e ver o que precisa ser curado. É como se você pegasse um espelho e colocasse na sua frente. Porque às vezes você não consegue ver o que está dentro. E aí o Senhor diz assim, filha, pega o espelho. Às vezes a gente não consegue lembrar nem da nossa cara. Quando a gente, meu Deus, como é a minha cara mesmo, né? Vai olhar no espelho para ver como você realmente se parece. E muitas vezes é como se o Senhor fizesse isso na nossa vida espiritual. Ele pega um espelho e mostra a gente, ó, teu coração tá assim. E as situações que acontecem na nossa vida, às vezes a gente reclama, enfim, mas é justamente para mostrar onde está o nosso coração e o que é que precisa ser limpo, o que é que precisa ser tirado. Porque muitas vezes o nosso problema está no fato de a gente não conseguir ver o óbvio. E aí o Senhor faz, não filha, peraí que eu vou te dar um espelho, e aí você vai ver. E vem a situação justamente para mostrar, para revelar. É, verdade isso, Paulinho. Agora eu queria falar um pouco, né, do que acho que as pessoas querem saber da nossa amizade, porque muita gente tem curiosidade. Eita! Vou tomar um café agora. Era esse, na verdade, o tema que a gente ia trazer aqui, gente, pra vocês. Só que assim, né, papai faz como ele quer, então a gente vai falando aqui. Mas conta aí, Paulinho, como foi essa amizade, como começou? Gente, como nós somos muito inteligentes, né? O Senhor, Ele reuniu 23 brasileiros num curso para ensinar sobre como funciona o sistema aqui na Noruega, né? Que se chama São Funções-Campos. Para vocês é um palavrão, mas para a gente é o estudo é como se fosse um estudo do sistema da Noruega, né? Para você saber como funciona a escola, como funciona a política, como funciona, enfim, né? A educação, todas essas coisas aí. E aí, nesse dia de janeiro de 2013, não lembro exatamente o dia, eu encontro 23 brasileiros. Oh, gente, eu vim para a Noruega em 2012, não conhecia ninguém, nenhum brasileiro. Só o meu marido, só via ele quando chegava e voltava, enfim. E aí, encontrei aí quando fui fazer esse curso, porque é obrigatório para fazer aqui na Noruega, para você dar entrada na sua permanência. E aí conheço 23 brasileiros, e uma dessas, né, era a pastora Adriana. E aí pronto, a partir dali era muitas gargalhadas, muitas festas. E lembrando que a gente se conheceu, nem eu e nem Paulinha era cristã. Senão eu estava desviada. Eu nem conhecia Jesus. E Paulinha conheceu Jesus lá da Igreja Católica, né? Que era o que tu, sim, né? Quer dizer, não frequentava na Noruega, mas no Brasil, né? Era a tua religião lá. Sim. E aí, gente, a gente criou um grupo de amigas, né? Ali éramos 4. E ali era festas, baladas e bebedeiras e essas coisas assim, né? E Paulinha muito centrada, sempre muito centrada. E eu era meio louquinha, né? Eu tenho que estar freando a irmã, minha gente. A irmã freava bastante. E aí, passou-se um tempo, esse grupo de 4 acabou se desfazendo, né? E ficou eu e Paulinha, eu me converti. E aí, Paulinha, não convertida, eu comecei a socar Jesus. Gente, eu tomava acho que uns 3 litros de café com essa mulher. mulher. Até hoje tem sequelas desse tipo. Aí depois todo mundo diz assim, mas Paulinha gosta muito de café. Eu digo, vai perguntar para a Adriana o que ela fez comigo aí. Foram muitos cafés, porque eu não queria perder a amizade da Paulinha. Então, né, eu gostava muito dela, era minha única amiga na Noruega. E aí eu falei, eu tenho que levar ela para Cristo, né? E eu tava naquela fase ali apaixonada por Jesus, não que eu não esteja hoje, mas assim, né? Aquela fase aí do início, onde você quer sair pregando Jesus para todo mundo. E aí fiz isso nos encontros com Paulinha no café. Até que um dia eu levei ela pra igreja comigo, ela saiu da igreja. Eu tô contando esse relato para vocês entenderem onde vamos chegar. E aí saiu da igreja desesperada, com uma dor de cabeça terrível, falou que nunca mais ia pisar na igreja. Foi desse jeito. Porque era igreja pentecostal, né, gente? Igreja pentecostal na Noruega, que é a nossa igreja. Hoje é a mais pentecostal de toda a igreja. Não diga a ninguém, não. É a que mais dá glória e aleluia na igreja é ela, gente. É a que mais, eita glória! Que fala mais alto é a irmã aqui. Aleluia! E aí,
nesse processo todo, a gente foi, né, crescendo espiritualmente, amadurecendo, e o Senhor foi fazendo, e eu fui consagrada, né, a pastora, e a Paulina, ela serve aqui na secretaria da igreja, como a secretária oficial, tá? Tanto da igreja quanto também nas finanças. Então, assim, é a pessoa. E aí, a gente, né, nesse processo todo, eu achei muito interessante porque ela estava sendo tratada na questão também da honra, né, como tu mencionou aí, de autoridade, que tu não teve isso dentro de casa, né, com teu pai. E uma coisa que eu achei muito interessante, que ao longo desse processo, ela vinha muito pra mim, a gente conversava muito, né, Paulinha? E ela sempre pra mim assim, pastora, 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 e eu ficava assim, mas Paulinha, me chama de amiga, a gente tá no telefone, é amiga. Não, eu tenho que me acostumar que você agora é minha pastora. E eu achei muito interessante isso, porque muitas pessoas têm essa dificuldade, né? E eu quero falar, agora eu quero que tu traga a tua parte, né, Paulinha? Tu teve dificuldade, qual foi a tua maior dificuldade nessa questão dessa transição, né? Que agora, não só mais amiga, mas também agora uma autoridade para você. E o que você fez para, né, não perder esse respeito pela autoridade e não entrar nesse lugar de liberalismo, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, hoje as pessoas tratam líderes espirituais muito assim, né? É meu parceiro, é meu amigo, confundem, exatamente. E como é que você realmente lida com tudo isso? Para quem está em casa e talvez tenha um líder espiritual que é alguém próximo, possa aprender contigo, porque eu vejo que você é um exemplo. Aqui na igreja, você é realmente um exemplo. Eu não me sinto em nenhum momento, nunca me senti desonrada, nunca me senti que ela não me obedeceu como líder, ou que ela me olhou feio, ou que, enfim, sempre falei isso muito para ela. Falei, Paulinha, eu admiro que você nunca confundiu as coisas. Então, conte aí, irmã, como é? Eu acredito que esse processo, né, referente ao reconhecimento de uma autoridade sobre a minha vida, começou logo quando eu conheci Jesus, né? Que eu te falei, que o Senhor ele foi tratando muito em mim. Até no meu relacionamento com meu esposo. Né? Que o Senhor está me tratando até hoje, ô glória. Mas até nisso, o Senhor, ele tem me mostrado ele tem me ensinado sobre honra e sobre respeito. Só um minuto. Porque vale ressaltar que quando a pessoa tem problema com a autoridade, gente, ela não vai ter só na igreja. Não. Ela vai ter em todos os lugares que existe uma autoridade ali estabelecida. Exato. Então, por isso que ela está falando que ela teve também essa dificuldade com o marido. Sim. Então, assim, o Senhor, ele sempre foi me tratando isso. E o Senhor colocava na minha vida situações para me ensinar. Tem muita gente que diz, meu Deus, eu estou sendo testada. Não, eu digo, o Senhor está me ensinando. Né? O Senhor, ele está me ensinando. Ou então, é o Satanás que está se levantando. É o cão que está se levantando, mas na verdade o Senhor, ele quer nos ensinar. Se a gente olha para uma situação, né, o teu chefe, né, no teu trabalho, está querendo arrancar a tua cabeça, né, e você começa a desonrar o seu chefe, ou você começa a fazer coisas que não deveria fazer por raiva, ou sei lá, por revanche, por rebeldia, por coisa do tipo, só está mostrando, na verdade, que está no teu coração. E se você tem Cristo de verdade, gente, a primeira coisa que eu penso, eu estou agindo como cristã? Será que Jesus está se alegrando da forma como eu estou tratando o meu chefe? Será que Deus está se alegrando da forma como eu estou tratando o meu marido? Que antes eu maltratava meu marido, nem pensava nisso, né? Mas agora o Senhor está dizendo, filha, não, é eu antes dele. Sou eu antes dele. Porque quando você fala mal de alguém ou quando você diz alguma coisa que desonra outra pessoa, verdadeiramente você está desonrando Deus primeiramente. E depois aquela pessoa. E aí o Senhor começou a ministrar muito isso sobre a minha vida. E eu comecei a realmente fechar a boca, porque esse é um problema de muitas pessoas. Fechar a boca, contar até 3 e falar Jesus até você esquecer o pensamento que está na sua mente. Porque, gente, Provérbios fala, né, que às vezes é quando a gente cala a boca, você é mais sábio do que um tolo. Então, assim, se você não sabe exatamente o que você vai dizer, ou se você sabe, e isso vai ferir a outra pessoa, cala a boca. Cala a boca, faz uma oração, chama o Espírito Santo. Enche a boca de chocolate. Toma água, toma água, vai lá fora, volta, mas não se deixe ser usado por Satanás. A nossa boca, ela não foi feita para desonra, a nossa boca foi feita para honra e para abençoar. E aí o Senhor, ele começou a me tratar nesse lugar.
em todas as áreas, como a pastora Adriana falou, no meu casamento, primeiramente, né? O Senhor também restaurou o meu relacionamento com meu pai, né? Que isso aí é outro podcast, né? Ele restaurou o meu relacionamento com meu pai, eu já chamava ele de paizinho, de meu amado, meu querido. Tá pensando que isso foi de um dia para noite? Não, gente, isso foi um processo de 2 anos, orando pela vida dele, orando para que o Senhor realmente colocasse amor no meu coração. E, gente, fica uma dica. Se você quer criar amor por alguém, ore por ela. Ore. Ah, mas eu não consigo, eu tô com o dedo trincado. Você vai, de fato, começar assim, porque a tua carne não quer. Mas um dia, por obediência, todos os dias, dizendo, eu perdoo meu pai, eu perdoo essa pessoa, eu não sou isso, eu sou melhor do que isso, eu sou o que Deus disse que eu sou, eu quero que essa pessoa seja abençoada. E você começa a orar, liberando bênção sobre a vida daquela pessoa. Gente, a colheita é muito simples, vai vir para você tudo que você está declarando sobre ela, né? Então, assim, eu comecei a entrar nesse lugar de oração, de honra e de pedir ao Espírito Santo, primeiramente, Senhor, onde é que eu estou? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou dizendo? Eu estou desonrando? Eu não estou? O Senhor está satisfeito? A pastora Adriana, quando vai pregar, ela sempre diz, né? Jesus está feliz com vocês? E de vez em quando eu faço essa pergunta, e aí, Jesus, está feliz aqui com a filhinha? Né? Tá feliz aí, papai? Mas, assim, e é nesse lugar de relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Quando o teu ouvido começa a ficar mais aguçado para ouvir o que ele vai dizer, se você está certo, se você não está certo, se você está no caminho certo, se não, né? E aí o Senhor, ele vai te dando, ele vai te ensinando a como separar as coisas. Porque às vezes eu ligo para a pastora Adriana e digo, às vezes até o esposo dela que atende o telefone e ele diz, você quer falar com quem? Eu digo, hoje eu quero falar com a minha amiga. Aí ele lá, Adriana, às vezes ela tem o telefone, quer falar com ele. Hoje eu quero falar com a pastora Adriana. Ele, pastora Adriana. Então, assim. Ele fala que é meu secretário. Então, assim, tem assuntos realmente que eu preciso dela como uma minha amiga. Desabafar, né? Mas isso também não quer dizer que ela, como pastora, também não vai me ajudar, né? E às vezes, quando eu vejo que algo é espiritual, que eu estou passando por uma luta, alguma coisa do tipo, eu venho para ela como uma líder espiritual na minha vida. E eu digo, pastor Adriana, eu quero conversar com a senhora. Às vezes não quer desabafar de marido, entendeu? Aí ela... Quero desabafar com o Senhor, quero botar para fora tudo que está me afligindo. Pra ela não ter que jogar no marido, ela joga em cima de mim. Mas, assim, tem amigas assim. Porque aí, ó, além de eu desabafar, eu ainda ganho conselho. Né? Eu ainda ganho conselho, ainda ganho uma oração, gente. Ainda saio mansa e humilde da conversa. Né? Então é realmente colocar os pés do Senhor, primeiramente, né? E aí, quando você está nessas aflições aí, ó, procurar um cristão, né? Que tem uma palavra para te entregar, também fica a dica. Benção. De fato, a gente, como eu disse, ela realmente sabe separar muito bem as coisas. Aqui na igreja, pastora para todo lado, pastora. Eu falo assim, tem hora que eu até canso. Eu falei, meu Jesus, ajuda, Senhor, tua serva. Mas é importante, porque é aquilo que o cérebro entende, ele responde, né? Sim. Então, se na nossa cabeça a gente ainda não se fez entender, né, que agora é uma líder espiritual, a gente vai continuar nossas atitudes, nossa maneira de falar vai continuar sendo como, né, a minha amiga. Sim. E quando eu falava para a pastora Adriana, né, pastora Adriana, ela, por que você não me chama de Adriana? Pode me chamar de Adriana. Eu disse, não, pastora, porque eu estou treinando o meu cérebro. Eu quero aprender a entrar nesse lugar, porque, gente, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala se torna um hábito lá na frente. Exato. Né? Então, se ela é minha pastora e eu vou conviver com ela como pastora, eu preciso criar esse hábito. E eu desejo de querer agradar o coração do Senhor, né? Porque aquela coisa, nem sempre o nosso líder, a gente vai ser, eu sou apaixonado, eu amo meu líder. Sim. E aí eu não vou concordar com ele em tudo. Não, gente, nem sempre vai ser assim, tá? Não é porque é sua amiga que vai ser, assim. Sim. Mas você tem que entender que se foi o Senhor quem levantou, foi o Senhor quem escolheu, foi Ele que separou, aprenda a se submeter. Porque nesse processo de submissão você também está sendo tratado. O seu livro também está sendo tratado, está todo sendo tratado. Exatamente. E outra coisa importante é o reconhecimento do que Deus tem derramado sobre a tua vida. Porque eu posso muito bem obedecer àquela história de Joãozinho, né? A professora de Joãozinho, fique sentado e ele continua em pé. Fique sentado e ele continua em pé. Até que um dia ele senta e a professora diz, eu não falei que você ia sentar. Ele disse, mas na minha cabeça eu continuo em pé. Então, assim, brincadeiras à parte,
Não adianta você só obedecer se você não reconhece o que está sobre aquela pessoa. Porque você reconhecendo o que Deus derramou sobre a vida, né, da pastora Adriana, da pastora Jéssica, né, ou do pastor Léo, dos pastores que Deus tem levantado aqui nessa casa, se você reconhece o que eles carregam, é muito mais fácil. Porque você olha para eles e diz, ungido do Senhor, ungido do Senhor, ungido do Senhor. Quem sou eu para ir contra o ungido do Senhor? Por acaso não foi isso que Davi falou sobre Saul? Quem sou eu, Deus, para ir contra o ungido do Senhor? E se o Senhor levantou, é porque o Senhor sabe. Eu não sei mais do que Deus. Deus sabe todas as coisas. Então, se Deus levantou, eu sou a primeira a honrar. Amém. É forte isso, gente. E uma outra coisa que, como eu falei, né, no testemunho aí da nossa amizade, e que eu acho também que vale a pena a gente trazer aqui, além dessa questão da autoridade, é a questão de você trazer pessoas para perto e você ser influência e não ser influenciado. Porque na nossa amizade, nessa questão também, né, de honra, e não, você acaba influenciando bastante a pessoa, né? Então, hoje, Paulinha sempre, de vez em quando chega com, nossa, pastor, eu aprendi isso com você, eu olho isso para você, e eu, nossa, também aprendo muito com ela. E é importante a gente caminhar com pessoas que são, realmente, como eu disse, que tem um encargo de Deus na vida. E você reconhecer isso. Porque hoje, muitas pessoas querem caminhar com pessoas. Você é cristão, quer caminhar com pessoas que não são cristãos. E aí você não consegue ser essa influência na vida da pessoa e você acaba sendo influenciado, né? E acaba se perdendo no meio de tudo isso. Então, é uma coisa que com Paulinha aconteceu, por isso que eu quis trazer muito ela, né? No primeiro que eu queria, claro, que ela conhecesse Cristo, isso sem dúvida, né? Que ela fosse salva e tivesse a vida transformada. Mas era uma amiga para mim, uma pessoa querida, que eu gostava muito, que eu queria ter perto de mim. Então, eu não me deixei ser influenciada, porque, né, eu sempre conto isso, que quando foi para eu contar para a irmã que eu tinha me convertido, foi um... Depois de 3 litros de café. Foi um bicho de 7 cabeças, porque eu tinha certeza que ela ia me rejeitar e não ia aceitar a minha decisão e tal. Mas foi bem de boa quando eu contei. E depois disso, quando eu vi a abertura, eu falei, bem, então eu tenho abertura, então eu posso pregar Jesus para ela o tempo todo. Por quê? Porque eu entendi, naquele momento que eu não entendia, mas hoje eu entendo a importância de você caminhar com pessoas que estejam seguindo o mesmo propósito. E hoje, né, Paulinha, nós estamos aqui, eu falo, meu Deus, hoje é bênção na minha vida, assim como eu sou bênção na vida dela, e nós também juntos aqui, né, somos bênção na vida um dos outros. E a importância de você ter pessoas que amam Jesus e que caminham do mesmo propósito. O que tu pode falar disso, Paulinha? Porque eu sei que, né, a gente na Noruega não tem tantos, né, amigos assim, mas os poucos que nós temos, graças a Deus, são homens e mulheres cheios de Deus. Sim. E o que tu poderia aconselhar? Porque eu sei que, infelizmente, hoje muitas pessoas estão se desviando do caminho de seguir a Cristo, porque não entenderam esse princípio ainda. Isso é bem interessante, porque eu tenho vivido por esses dias algo que eu não pensei que eu fosse viver. A pastora Adriana falou que logo no início a gente era um grupo de 4, né? E aí eu também conheci outras brasileiras que logo quando eu falei, né, sim para Jesus, né, veio as patadas, né, veio, agora é a chata, né, agora é a fanática, agora é a religiosa, agora é isso e aquilo, né? E eu fechei a minha boca e o Senhor disse, você não vai dizer nada, você não vai se autodefender, quem lhe defende sou eu, né? E aí, essas pessoas, gente, foram se afastando, se afastando, se afastando. Enfim, e de uns tempos para cá, umas dessas pessoas, elas têm visto, né, que eu estou sempre postando um versículo em inglês no Instagram. Gente, eu não sou muito boa de mídia social não, tá? Mas assim, de vez em quando eu coloco lá. E sempre que eu falo com essas pessoas, eu falo, né, Jesus te abençoe, né? Se estiver passando por alguma coisa, só falar que a gente ora. E aí essa pessoa ligou para mim, já... pedindo oração. E ela disse assim, ela mandou um áudio para mim, gente, acho que em 10 minutos. E ela disse assim, eu só pode ser muito grave. E ela falou assim, Paula, me desculpe o áudio longo, mas como eu sei que você é uma mulher de oração, olha isso. Alguém que antes me chamava de fanática, né? Alguém que antes, você, né, endoidou, louca por Cristo, glória a Deus. E aí, esses dias, ela veio me pedir oração.
E eu gostaria muito que você orasse, né, por isso e isso. Isso, acredito que você é uma mulher de oração, uma mulher de fé. E aí, pronto, eu fiz o que depois da oração? Eu fui chorar. Porque o que Jesus fala para mim, né? Filha, não se preocupa, não faça a sua justiça, não vá para a justiça própria, deixa que eu te justifico, deixa que eu faça as coisas. Porque as pessoas que hoje, viu gente, vocês que estão ouvindo, por acaso vocês estão passando por essa situação, onde vocês vieram para Cristo, ou vocês fizeram o caminho de volta para Cristo, e por causa disso, pessoas estão se afastando de vocês, continua firme, continua no propósito, continua buscando o Senhor. Busca de todo o coração e vocês vão achar Ele. Ele vai falar com vocês. O Senhor, Ele vai guiar vocês. E quando vocês menos esperarem, as pessoas que mais rejeitaram vocês é a que vai voltar para vocês pedindo ajuda, pedindo oração. E o que é que nós estamos vivendo hoje na igreja, né? Que muitas pessoas vão vir à igreja para comer do fruto que nós temos. Ou seja, alguém vai ter que pagar. Alguém vai ter que ser o sacrifício, né? Então, assim, e é um sacrifício agradável, gente, literalmente, porque quando você serve Jesus, você é um sacrifício para o Senhor agradável, onde você quer obedecer a Ele, onde você quer fazer a vontade dEle, onde você se deleita no Senhor, onde você cresce, onde você é transformado, onde você é renovado. E essas pessoas que antes, né, por algum motivo, se afastou de você, elas vão voltar e vão querer comer do fruto que você está dando hoje. Né? Então, o que eu falo para vocês é, não desista de Cristo. Cristo é o centro, Cristo é o objetivo, Cristo é o nosso maior amor, é o nosso maior propósito, Cristo é a nossa vida. E fora de Cristo não tem. E se você está no Senhor, pode ter certeza, vão vir muitas pessoas. E como tu falou, né, eu achei interessante, que você reconhece o que Deus derramou na minha vida, foi a tua fala. E agora essa menina, essa pessoa, está reconhecendo em você. Então vocês vejam assim, a colheita, né? Isso é fruto de colheita mesmo. Porque você decide andar num lugar de obediência, de submissão ao Senhor. E os frutos vão vir. Agora, se você decide andar num lugar de rebeldia, né? Os frutos também virão. É a colheita. Exatamente. Então, siga o conselho, siga o exemplo aqui da irmã e decide se submeter, mesmo quando você, eu não concordo, eu não aceito, tira o zai, né? Tiro eu também. Saia desse lugar e vá entrar no lugar de obediência, que você vai colher frutos. Hoje, gente, tem um detalhe da nossa amizade que vocês nem sabem, Eita. que eu fui mãe de leite olha só as intimidades, mas tão amiga que somos, que eu dei... Várias vezes, né? Várias vezes fui mãe de leite de Sara e Beatriz. Tão forte é a amizade aqui das irmãs. Eu gostava quando a irmã ia, porque eu não tinha leite suficiente para as duas. Vem cá, irmã. Foi muito interessante, gente. A amizade é tão forte que não foi nem planejado, mas assim, né? Eu engravidei, Paulinha também. 3 meses depois. 3 meses depois. Isso foi antes do aborto? Depois do aborto, né? Depois do aborto. Primeiro foi o aborto, depois eu engravidei. Mas eu tava grávida já quando teve o primeiro aborto? Tu tinha falado que tava grávida, eu acho. Eu não lembro. Não, foi em novembro. Não, foi antes. Foi antes? Tu engravidou primeiro, no caso? Não, acho que eu tava grávida. Eu acho que eu já tava grávida, tu perdeu, Foi, 3 meses depois não foi? Foi. E aí, porque eles estão diferentes do quê? 6 meses, mais ou menos? É mais ou menos. 7 meses, eu acho, por ali. E aí, a gente, é como se fosse combinado, gente. Mas não foi combinado, foi tudo. E aí, outro processo, porque Paulinha também, na época, com a mentalidade, estava no processo de conversão dela, ela não queria engravidar, né? Queria não. E ela queria estudar, que ela veio pra cá com esse propósito, carreira, né? Carreira e tal. Meu nariz. E aí, o processo já tinha, né? Ela tinha se convertido, mas estava bem no início ainda, Sim. né? E foi quando o marido dela começou a falar de filho. E eu também estava, o senhor tinha começado a falar de filho comigo, eu já estava, né, disponível, disposta a ter filho e tal. Pastora, no mesmo mês da conversão, meu marido me deu um ultimato. Foi, o ultimato, foi. Aí ela veio falar comigo, tu lembra que veio falar comigo? Foi. E eu sempre fui muito, né, família, essas coisas. Eu falei, vai, tenha filho. Não. Agora não, tá na hora. Eu falei, mas por que não? O teu marido tá pedindo. Então eu fui conversando com ela, Sim. Não foi eu quem convenci, mas aconteceu da gente acabar engravidando quase ali no mesmo período. Foi. E tivemos os nossos meninos juntos, né?
Praticamente, é. E assim, gente, foi assim, realmente, todo um trabalhar de Deus, a gente sempre, né, dando suporte uma para outra, ajudando. Chorava junto, ia junto, fazia comida junto. E vinha para a igreja junto, gente. Assim, uma coisa que muitas pessoas vejam isso aqui na igreja, porque a gente, eu e Paulinha, mesmo com 2 crianças, e isso também é muito importante a gente falar, porque a gente nunca deixou a obra. Não. A gente com 2, eu com uma, né, no caso ela com as 2, ela já grávida, eu grávida, a gente estava na igreja até o último, com barrigão, a gente estava na igreja, sempre realmente priorizando o reino de Deus. A gente entendeu, a gente mergulhou mesmo, né? A gente era muito intensa, somos muito intensas. Carregava até as cadeiras. Somos muito intensas realmente pro Senhor, porque a gente entendeu de onde o Senhor nos tirou, né, Paulinha? Acho que a verdade é essa, a gente entendeu e a gente não tinha como ficar, né, de braços cruzados, entendendo tudo que Deus fez e podendo, de alguma forma, cooperar com o que Ele estava fazendo. Isso foi interessante tu falar, porque eu estava grávida, ia começar na faculdade, e eu sempre falava para o Senhor, não me dê nada que me tire da sua presença. Não me dê nada que me tire da sua presença. Aí o Senhor, vou confiar a você, mordoma, né? 2 filhos, vou confiar a você cargos na igreja, vou confiar a você um casamento, vou confiar a você a faculdade, e que você não saia da minha presença. Então, assim, teve uma época da minha vida que eu vinha nas quartas-feiras aqui na igreja só para chorar. Só para chorar. Aí tinha gente que dizia, você ainda vai para a igreja? Eu dizia, eu preciso da igreja. Ela falava isso, gente. Falava. Eu preciso da igreja. Eu vinha me arrastando, trazendo as meninas, a neve no meio da canela. Mas eu precisava. Se não fosse Deus na minha vida, nesse tempo, gente, eu não estava mais aqui, não. Com certeza eu não estava mais aqui. Aí tem pessoas que recebem a bênção, né? E deixa o abençoador de lado. Eu dizia, de jeito nenhum. Se foi ele que me deu, a palavra do Senhor diz que é ele quem sustenta. Foi ele quem me deu, é ele que sustenta. Eu que não sou louca de deixar aquele que vai me sustentar na bênção. De deixar aquele que vai, né, me sustentar no processo. É ele que me sustenta, gente. Porque ela poderia muito bem te usar essa desculpa, né? Eu tô com 2 crianças em casa, tô estudando, tudo foi Deus quem me deu, e deixar de lado a igreja, né? Que é algo também que o Senhor nos confiou, né? O reino dele. E ela poderia ter falado isso. E eu também poderia ter feito a mesma coisa, mas assim, era nós 2, gente. Bora, vai. Vamos chorando, vamos se arrastando, mas vamos. E assim, a importância de você caminhar, novamente eu volto, né, pra essa palavra, de você caminhar com pessoas que estão no mesmo propósito. Porque se você não caminha com pessoas que estão no mesmo propósito, você se perde. Desvia. Então, Paulinha, ela via como eu vinha com toda a minha, né, luta, mas eu tava aqui. Ela também com a luta dela, e eu também olhava pra ela e ela tava, bora. E aí, outras pessoas que vieram vindo depois, viram, a Paulinha deu conta, a Adriana deu conta, eu também não tenho direito de dizer que eu não dou conta. Eu também dou. Porque a gente serve de alguma forma de exemplo para essas pessoas também, né? Então, eu aconselho vocês que estão nos ouvindo, pelo amor de Deus, se vocês estão caminhando com pessoas que não tem nada a ver com o teu propósito, gente, ora a Deus. Ora a Deus. Sim. Sabe? Pede para ele se de fato para você continuar com essa amizade. Sim. Porque se não tá te levando para a cruz, não tá te levando para viver o que Deus tem para você, não vale a pena continuar. E eu falo, gente, eu sempre costumo falar, eu sempre falo isso para todo mundo. Talvez seja o momento de dar uma afastada, né? Mas vai chegar um momento onde Deus pode, como aconteceu com Paulinha agora, com essa menina, né? Ela procurou, vai ver os frutos, vai ver os resultados que você tem dado em Cristo, a sua perseverança, a sua firmeza, sabe? A sua constância no Senhor. Ela fala, poxa, ela com tanta dificuldade, com tanta luta, tanta, sabe, coisa que passou, ela continuou. Então isso fala do que qualquer palavra. O exemplo, eu sempre digo, palavras ensinam, exemplo arrasta. Então, assim, se a nossa vida não for um exemplo, a nossa palavra não vale de nada. Sim. Não vale de nada. A nossa vida tem que ser, sabe, esse exemplo que reflete Cristo. Então, esse é mais um testemunho, né, da nossa amizade, que passamos por muitos perrengues, assim, muitas lutas. Que a vida com Cristo é isso, né? A vida com Cristo. Não tem como a gente
enfeitar a vida, de Romantizar. romantizar, dizer que é só bênção, é só glória e aleluia, é só fogo dos... Não é, gente. Vai ter momentos de dificuldade, como a gente passou no início no nosso maternar, sozinha, sem marido para estar com a gente, né, trazendo a gente para a igreja, a gente vinha sozinha, mas isso só revelava o amor que a gente tinha por Jesus, a importância que Cristo tinha na nossa vida. E eu sempre falo, né, que esse tempo continua sendo, né, um tempo de construção. O Senhor, Ele continua nos construindo, mas só passa pela construção aquele que não pula os processos. Aquele que não pula os processos, ele é construído em Deus. E o Senhor, Ele abre um ciclo e fecha. Aí você é construído numa área, o Senhor abre um ciclo e fecha. Uma coisa muito importante também, gente, não deixe ciclos abertos. Fechem os ciclos, porque às vezes você diz, eu já queria estar em determinado lugar, mas faz 10 anos que eu estou rodando em círculo. O povo do deserto rodava em círculo, realmente, né? Não saía do lugar. Mas por quê? Por desobediência, gente. Desobediência, mais uma vez eu volto aqui a falar, obedeçam a liderança de vocês, obedeçam o chefe no trabalho, obedeçam, entrem nesse lugar de obediência, porque isso é o que agrada ao Senhor. Agora, a obediência consciente, não aquela obediência de fazer na frente, por trás, fazer o contrário, né? Fazer errado, mas uma obediência que te dá integridade, uma obediência onde você sabe que Deus está vendo e Deus está se agradando. Amém. Que é mais importante do que agradar o homem, é agradar o Senhor. É verdade. É verdade. É isso. É isso. Tem mais? A gente podia ficar aqui, gente, horas com você nesse podcast. Lá em casa, quando ela chega 10 da manhã e só sai 9 da noite. Meia-noite, no último Tebano. Mas isso acabou, já acabou, porque agora não dá mais. A gente tem compromisso, a gente cresceu um pouco mais, mas não, gente, brincadeiras à parte. Glória a Deus. Glória a Deus pela nossa amizade, glória a Deus pelo Senhor ter colocado você na minha vida, né? Eu louvo realmente ao Senhor, porque você é um exemplo de mulher, eu aprendo muito com você. E um presente, né? Um presente na Noruega para mim, ter você aqui, poder caminhar junto com Jesus. Um privilégio. Poder caminhar junto nessa caminhada, né, com Cristo, poder ter você ao meu lado, é uma bênção demais. Eu louvo Deus, louvo realmente a Deus pela sua vida, por tudo que o Senhor tem feito. Nossa, gente, é lindo de ver assim, gente. É lindo, lindo, lindo. Assim, todas as vezes que ela vai pro altar, que ela vai... Tudo que ela faz, eu fico assim, mami. É lindo, gente, é lindo, porque realmente, assim, é uma semente que foi lançada. Eu não sabia se ia, né, acontecer alguma coisa com aquilo. Foi só um coração que estava queimando por Jesus e que decidiu para ele lançar ali sementes. E hoje ver essas sementes dando frutos é muito bom. Então, para você que tem amizades aí, né, que tá meio, né, seja boca de Deus. Amém. Lance sementes. Mas é Deus que faz essas sementes, né, florescerem. Não é eu, não é você, não é o nosso trabalho, mas é Deus. Amém. Então, Paulinho, eu queria que você finalizasse. O que você tem algo para falar? Eu quero finalizar, sabe com o quê? Antes de a Adriana começar a me chamar para os cafés, ela me deu de presente uma Bíblia. Ai, foi verdade. No dia 5 de março de 2017. Nossa, tu lembra? Eu ganhei, porque eu anotei. Ah, tá. Meu Deus. Né? Eu anotei a data, ela foi lá em casa, nas carreiras. Eu estava indo para a igreja. Que ela estava indo para a igreja, só para me dar essa Bíblia. Foi Bíblia da mulher. E a Bíblia no inverno. Eu lembro que foi inverno. E a Bíblia que eu uso até hoje. Então, dê Bíblias a seus amigos. Porque aí, quando vocês menos esperarem, vocês vão estar sentados na mesa, lendo essa Bíblia, um perguntando para o outro, olha o que eu achei na Bíblia, olha o que eu achei aqui, meu Deus, e Deus falou isso aqui comigo. Ou quando vocês menos esperaram, vocês vão estar sentados ouvindo da pessoa pregando, com a sua Bíblia que você deu. Exatamente. E gente, pense no presente maravilhoso. E aí eu aprendi com a pastora Adriana, e quando eu tenho os meus novos amigos, a primeira coisa, uma Bíblia, né, que eu dou de presente. Então, façam isso, dê Bíblia de presente aos seus amigos, às suas amigas, seus familiares. Não existe presente mais precioso do que a palavra do Senhor. Você está carregando aí nas suas mãos, né? A palavra do Senhor. Só abrir e Deus vai falar com... eu queria que Deus falasse comigo. Quer? Lê a Bíblia. Abra qualquer página, Ele vai falar com você.
Amém? Amém. Obrigada, Paulinha, pela participação. Olha Foi aí. muito bom ter você aqui, compartilhar um pouco da nossa história, menina. E de tudo que Jesus tem feito, né, nas nossas vidas, na tua vida. Glória a Deus. Então foi muito bom, muito obrigada. Deus te abençoe, que Deus continue aí fazendo essas Amém. sementes, ó, florescerem, porque eu também sei que vem tudo pra mim depois. Olha aí, ó. A colheita passa por mim. Tô vai pra ela. colhendo também, glória a Deus. Mas é isso, brincadeiras à Amém. parte. Muito bom ter você aqui. Que Deus te abençoe, Amém. abençoe a tua casa, a tua família. Amém. E que realmente o Senhor continue fazendo grandes Amém. coisas. Obrigada, pastora Adriana, pela nossa amizade, por tudo que o Senhor tem feito, né? É. A gente até brincou um dia desse dizendo que era Davi e Jonas. Mas Mas eu não vou morrer não, né? Não, não vai de não. Jesus, não, vamos não. viver até o... Vamos evangelizar mais. Amém. Mas a todos vocês, obrigado por ter tirado um tempinho de vocês para ouvir. Espero que essa palavra tenha edificado o coração de vocês. E que vocês continuem tendo esse coração ensinável. Queiram aprender do Senhor. Amém. Busquem neles. Amém. Busquem no Senhor, né? Amém? Amém. Glória Amém. a Deus. Então, gente, se esse episódio de hoje te edificou, te abençoou, você já sabe o que tem que fazer. Compartilha. Lembrando que a gente está agora no YouTube, no Spotify e também estamos no Instagram. Então também vai lá, procura a nossa igreja, Nevan Noruega. E me procura também, Adriana Haug. Olha que nome difícil. Eita. Eu não vou nem falar pra você procurar a Paulinha, porque Paulinha é low profile, entendeu? Então assim, talvez vocês não vão nem encontrar a irmã. Mas nos procure lá nas redes sociais, comece a nos seguir, que a gente tem semanalmente compartilhando episódios novos aqui no podcast. E também lá no nosso Instagram pessoal da igreja, todos os dias tem conteúdo novo para vocês serem abençoados. Então é isso, que Deus abençoe a todos vocês e nos vemos no próximo episódio.